Então, bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Profim, o programa que a gente dedica para estudar, conversar, definir estratégias para você se tornar um professor inovador, um professor mais reconhecido, relevante e com tempo extra. E o tema de hoje é um tema muito bacana. O tema é o seguinte, ó: o que fazer quando as aulas presenciais retornarem? Tema que todo mundo está querendo saber, né? Todo professor está perguntando isso aí. O que eu vou fazer quando as aulas presenciais voltarem? E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou traçar um plano, vou falar os principais pontos que você precisa saber, que você precisa se atentar para que esse retorno ele seja o mais efetivo, o mais eficiente, o mais eficaz, aquilo que vai de fato resolver na sua vida, no seu dia a dia. Professor Ricardo, muito boa noite, está com a gente aí mais uma vez, muito bom, muito bom. O professor Ricardo já está assíduo com a gente aí. Quer dizer para mim que tá legal, né, professor? Você está gostando da semana aí? O tema de hoje, então, o que fazer quando as aulas presenciais retornarem? Você já parou para pensar nisso? Eu sei que a maioria dos professores está em semana pedagógica aí, né? E talvez nas reuniões vocês já discutiram, conversaram um pouco do que fazer nesse retorno às aulas, né? Tem muitos lugares que estão retornando às aulas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem lugares que já retornaram há um tempo, tem lugares que estão retornando agora e tem lugares que ainda não retornaram. A gente vai falar um pouco sobre esses conceitos aí, né? Como é que vai ser a minha visão, a forma que eu pretendo trabalhar nesse retorno aí. Eu vou tratar isso com vocês. Beleza, professora Patrícia, tá gostando das temáticas que a gente está abordando? Muito bom, muito bom. Professor Sandro, realmente o retorno ele necessita de estratégias, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá bom? A gente vai falar exatamente disso. Vamos lá, sem mais delongas, bora tocar a ficha aqui, bora pro show, igual eu gosto de falar. Então bora pro show. É isso, aí depois a gente para um pouquinho e volta pros comentários. Vai deixando os comentários aí, fica à vontade, beleza? Então vamos lá. O que fazer quando as aulas presenciais retornarem? Pode ser que no seu contexto aí, porque a gente está falando para professores do Brasil todo aqui, beleza? Então pode ser que no seu contexto as aulas, né, presenciais já retornaram. Pode ser, tá bom? Que as aulas presenciais já retornaram, você já vai ter aula presencial, já estava tendo e vai continuar tendo aí. Mas pode ser, que eu acredito que seja a grande maioria das situações aí, que as aulas presenciais estavam suspensas e que agora elas vão voltar, elas vão retornar de uma forma diferente. Diferente em que sentido? Para manter ainda a exigência de não aglomeração, porque apesar da vacina começar a sair, etc., a gente tem que ter um cuidado, porque demora até, né, um prazo para ter imunização, para poder vacinar a galera. Então, não estamos livres ainda da pandemia, então vai ter um processo, né, uma estratégia, um retorno gradual nos lugares que as aulas presenciais ainda não tinham retornado. E tem lugar que nem vai retornar ainda. Então tem lugar que nem vai retornar, lugar que nem vai retornar, vai ter que continuar as ações online, né? Essa instrução por meio de videoaulas, etc. A gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Se por acaso você está dando aula em algum lugar onde as aulas continuam sendo apenas online, coloca no chat aí para eu saber, a gente pode pincelar algumas estratégias em relação a isso. Coloca aí, coloca no chat, como é que vai ser o retorno da sua aula, tá bom? Como é que vai ser o retorno das aulas aí onde você está, na sua cidade? Como é que vai ser? Vou falar como é que vai ser a minha aqui. A minha aula, pelo menos em algumas escolas, porque isso varia de escola para escola, tá? Então por isso que eu quero que vocês coloquem nos comentários para eu saber o contexto que a gente tem da maioria aqui. Como é que vai ser o meu contexto? O contexto do professor Éder Bento, aonde eu leciono hoje. Vai funcionar da seguinte forma. As aulas elas vão retornar de tal forma que os alunos, a quantidade de alunos na sala, ela tem que ser reduzida. Por isso vai ter um rodízio. Uma semana, alguns dias da semana, um grupo de alunos vem, e em outros dias da semana, outros grupos de alunos virão, tá? Então vai ter esse rodízio aí, vai intercalar grupos de alunos. Então é como se eu pegasse uma turma e eu dividisse em duas subturmas, tá? Então eu tenho a turma sétimo ano A. Aí dessa sétimo ano A, eu vou criar o sétimo ano A1, A2, tá? Isso é a metodologia da escola, não é o professor que decide isso, é a escola que definiu, tá? Grupo A1, grupo A2. O grupo A1 vai assistir nessa semana segunda, terça e sexta. Aliás, segunda, quarta e sexta. E o grupo 2, terça e quinta. Na outra semana, o grupo 1, que assistiu segunda, quarta e sexta, vai assistir terça e quinta. E o grupo 2, que assistiu terça e quinta, vai assistir segunda, quarta e sexta. Entendeu? Vai intercalando assim, para evitar aglomeração na sala de aula.
Então, esse é o estilo que vai ser feito. Muita gente falava no começo, antes dessas decisões de retorno, muita gente falava de uma modalidade híbrida, que seria assim, a gente tá na mesma página aqui, que na verdade não é o modelo híbrido que eu defendo. Então, a modalidade híbrida que o pessoal estava falando era o seguinte, vai ter aula presencial e aula online simultaneamente. Então, lá na sala, o professor vai dar aula para um grupo de alunos que estava presencial e televisionar isso, né, transmitir ao vivo para alunos que estivessem em casa. Qual que é o problema desse sistema para ele acontecer? O grande problema é o problema de logística, de estrutura para que isso aconteça. Já foi difícil você dar aula online para um grupo de alunos, certo? Agora, você dá aula para um grupo de alunos online e ainda ter que atender simultaneamente grupos de alunos presencialmente, exige uma equipe para te ajudar, exige um setup de equipamentos especializado, específico. Eu já participei de eventos em que ocorria esse processo híbrido. Em algumas situações eu já vi, né, alguns exemplos de processos híbridos em que você tinha algum grupo, algumas pessoas presencialmente e a maioria das pessoas online. Então ocorre essa coisa simultaneamente aí. Para você fazer uma aula dessa forma, a logística é insana. Você tem que gastar muito com recursos, né, equipamentos e tudo mais para acontecer. É por isso que a maioria das escolas, né, das salas de aula não vai funcionar assim, tá? Não é viável economicamente falando e pelo viés didático também. Não é viável, você não vai conseguir atender bem nenhum dos dois. Se você faz só online, dá para você fazer uma aula legal. Se você faz só presencial também. Você faz os dois simultaneamente, é complicado. Então, uma forma de evitar aglomeração é fazer esse rodízio de alunos, entendeu? Com o rodízio de alunos, você consegue atender melhor cada aluno que tiver, cada grupo que tiver ali. O problema é que você vai ter que repetir a aula, mas isso a gente já faz, né? Você faz a mesma aula para uma turma A, uma turma B, por exemplo. Então, tá tudo certo. Você só vai ter que repetir a mesma aula em momentos diferentes e ter essa organização, que é muito importante, essa organização para trabalhar o conteúdo, trabalhar né, toda aquela estratégia que você definir com todos os alunos, sem prejuízo para ninguém. Então essa é uma forma que eu vou trabalhar, o jeito que eu vou trabalhar no meu contexto aqui inicialmente. Deixa eu ver nos comentários como é que vocês vão trabalhar para a gente seguir a intenção, né, o que eu quero falar para vocês aqui. Aqui no Ceará estamos esperando um posicionamento da Secretaria de Educação. Beleza, professor Ricardo. Nas escolas públicas da minha cidade também está aguardando. Nas escolas privadas, essa estratégia costuma ser mais rápida, né? Ano passado mesmo, na rede privada, foi muito rápido. Com 1, 2 semanas, já estava acontecendo as aulas online, tudo. Agora na pública fica um delay, né? Fica um delay. Infelizmente, a gente sabe que existem outros fatores aí. Mas a gente pode ir trabalhando da melhor forma possível, né? Aqui no nosso município estão estudando, nesse início, né, ainda, um retorno gradual, mas estamos esperando definição também. Deixa eu ver. Em Confresa vai continuar online, beleza, professora Helena, vai continuar online lá. Sistema híbrido, presencial mais online com parte da turma em dias alternados. Isso, professor, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Mas em dias alternados, tá? Não pode ser presencial e online simultaneamente. Aí não funciona, não tem estrutura para isso. Professor Sandro, estamos pensando em um retorno em formato híbrido. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse contexto. É isso que eu acabei de falar, viu, professor Sandro? Tem que ter esse rodízio. Na verdade, o formato híbrido que eu penso, num contexto onde a sala toda estaria na sala de aula, né, seria um formato em que parte da aula seria à distância, parte da aula seria presencial. E isso pode ser adaptado, né, com rodízio ou sem rodízio. Então, esse é a forma híbrida mais adequada, considerando recursos necessários para isso acontecer. Na escola que eu trabalho, a maioria dos pais estão optando pelas aulas presenciais. Professor Elisama, isso é um fator preponderante, tá? Tem muitos pais que adotaram a postura de só matricular o filho em uma determinada escola se fosse ter aulas presenciais, não querendo aulas online. Principalmente quando o aluno é muito novinho, tem muito pai que quer deixar o filho na escola porque precisa trabalhar. Então, nesse contexto, se não tem aula presencial, eles acabam não querendo matricular, tá? Então, é uma situação também, é uma coisa que a gente tem que saber que existe, beleza? Professora Patrícia, o retorno das minhas aulas será híbrido, alunos estarão em casa e alunos estarão na sala. A aula deverá ser online e presencial simultaneamente. Professora Patrícia, comenta um pouquinho mais, como é que está sendo a estruturação, então, na sua escola para que isso aconteça? Você vai conseguir ver o aluno que está online, vai ter um telão para você, para acompanhar o aluno e acompanhar o aluno presencial, você vai ter uma equipe técnica para ajudar você a fazer essa organização. Comenta aí mais ou menos como é que vai ser. Professor Sandro, esse rodízio também acontecerá por aqui. Esse formato de rodízio refere-se a um modelo híbrido.
Sim, professor, é um modelo híbrido no sentido de parte dos alunos vão assistir online, então você tem que ter ações para eles, e parte dos alunos vão assistir presencial. Então o que acontece? Nesse modelo híbrido, dessa forma de rodízio, você precisa fazer um planejamento para trabalhar online, e nesse planejamento você contemplar também o trabalho presencial. A gente vai falar um pouquinho ao longo desse episódio, tá bom? A gente vai falar sobre isso. O ano passado adotamos o ensino híbrido, professora Elisama. Beleza, deixa eu ver aqui. Professora Patrícia. Estes pontos que você apontou sobre o ensino híbrido, eu concordo totalmente, porém os recursos são muito finitos, exatamente, muito finitos. Por exemplo, você vai fazer uma aula online, vamos pensar nos recursos. Um ensino híbrido simultâneo, tá bom? É como a gente poderia nomear isso. Eu vou dar uma aula presencial, então eu tenho lá 10 alunos, 15 alunos na minha sala de aula. Eu tenho 15, 20 alunos em casa. Eu preciso, para poder dar uma aula bacana, eu preciso talvez ver esses alunos, né? Seria o ideal a gente ver, ou pelo menos interagir com eles via chat, pelo menos. Então precisava ter pelo menos alguém acompanhando o chat para ir me ajudando, né? Eu visualizando essas questões. E se for uma videoconferência, eu poder ver os alunos lá, eu tenho que ter um telão para ver os alunos e ao mesmo tempo trabalhar com os meus alunos presencialmente, tá? Então acaba que você ataca dois problemas simultaneamente e esse negócio de multitarefa a gente sabe que é meio complicado, né? Professor Ricardo, nas escolas privadas, as maiores, tem um sistema online com aulas gravadas de cada matéria. Também, professor, também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A volta às aulas, professora Mônica, a volta às aulas na rede estadual de Santa Catarina será no dia 18 de fevereiro, beleza? O ano letivo de 2021 terá alternância dos grupos que frequentam as escolas para contemplar todos os estudantes. Então vai ter esse sistema híbrido também, né? De alternância. E, professor Jefferson, na escola adotamos o sistema híbrido. 25% dos alunos assistem presencialmente, os demais em casa e vão fazer rodízio também. Muito bom. Muito bom, valeu a participação de vocês, pessoal. Muito bom saber o contexto de vocês. Então é muito parecido com o que vai acontecer comigo aqui. Então vai casar um pouco as estratégias que a gente vai adotar. E mesmo que não seja exatamente dessa forma, dá para você adaptar, porque alguns conceitos que eu vou falar aqui, ele abrange muito. Ele é uma estratégia que ela é fácil de ser adaptada, independente se vai ser rodízio, se vai ser simultâneo, se vai ser presencial, se vai ser online, tá? Dá para fazer utilizando esse passo a passo que eu vou comentar com vocês aqui agora, beleza? Primeira coisa que você precisa saber, primeira ideia que você tem que ter na sua cabeça, independente se vai ser híbrido, simultâneo, com rodízio, se vai ser presencial, se vai ser online, não importa. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não pense que tudo será como antes. Tem que estar bem claro na sua mente. As aulas, elas vão retornar. A aula presencial, ela vai retornar. Beleza. Quando retornar, não pense que tudo será como antes. Não pense que vai ser igual antes. Não vai. Mudou e não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Já comece o ano com essa mentalidade. Tudo tá diferente, tá bom? Não pense que as coisas vão ser iguais como eram, tá? Não vão. Tudo tá diferente. Coloca isso na sua cabeça. Tudo tá diferente. Coloca aí. Hashtag tudo tá diferente. Coloca aí. Escreve aí para eu saber que vocês estão entendendo essa ideia. Escreve aí. Hashtag tudo está diferente. Não vai ser a mesma coisa. Tem que estar isso bem claro. Porque se você tiver isso bem claro na sua cabeça, você já vai iniciar o ano preparado para fazer diferente. Porque se as coisas estão diferentes, se o contexto da aula presencial é diferente, você precisa utilizar abordagens, ferramentas, metodologias diferentes. Não adianta você pensar que você vai fazer igual. Se você fizer igual, você vai fracassar miseravelmente. Tá claro isso, pessoal? Se tá claro, coloca aí. Tá tudo diferente, coloca aí. Hashtag tá tudo diferente. Põe aí, para eu saber que vocês estão comigo, beleza? Vamos lá, na sequência agora eu vejo os comentários aqui. Deixa eu já ver aqui. Teremos que ter 2 planos de aula, um para presencial e outro online. Professora Helena, na verdade não. Na verdade não. Pode ser dentro do mesmo plano, você pode desenhar momentos para você fazer online e presencial. Eu vou comentar sobre isso agora. Professora Patrícia, na escola de trabalho não temos uma equipe técnica para trazer esse suporte ao ensino híbrido. A priori, utilizaremos o Google Meet pelo computador, que seria transmitido pelo televisor. Me conta como é que vai ser, eu gostaria muito de saber. Iremos voltar com aulas alternadas, tem uma equipe que irá nos auxiliar. Show, professora Dalila, muito bom. O pessoal tá aí falando, ó, professor Gerson, tá tudo diferente, tudo está diferente. Tudo está diferente, muito bom, tá tudo diferente, o pessoal tá comigo. É isso aí, mentaliza isso, tá? Tá tudo diferente. Tá tudo diferente, mentalize isso, porque você vai ser diferente. Você precisa ser diferente, senão não adianta, tá? Você vai fracassar. Depois de você mentalizar isso, saber que tá tudo diferente, próxima coisa dentro dessa estratégia que você precisa adotar. Próximo item
Independente se é híbrido presencial, independente se é híbrido misto, né, com alternância, se é presencial, se é à distância, não importa. Não importa o formato que for o retorno das aulas presenciais, ou mesmo que for aula online. Continue usando videoaulas. Como assim, professor Éder? Vamos lá. Se a aula é online, você vai continuar usando videoaulas. Legal. Se a aula é presencial, mesmo que seja presencial todo mundo junto, ou presencial com essa alternância de dias, ou presencial híbrido simultâneo, não importa. Se é presencial, você também precisa continuar utilizando videoaulas. E aí entra o que a professora perguntou agora. Então, eu vou precisar fazer planos diferentes? Não. Você vai ter momentos, dentro do seu plano, você vai ter momentos do seu conteúdo que vão ser online, você vai enviar para ele estudar em casa, principalmente nos dias que você estiver alternando. Então, o dia que uma parte dos alunos está na escola, e a outra parte está em casa, você tem que mandar algo para ele fazer em casa. E o dia que esse aqui que estava na sala for para casa, ele tem que ter alguma coisa para fazer em casa, entendeu? Então tem que ter alguma coisa para fazer em casa. E essa alguma coisa para fazer em casa, não mande só tarefa de casa. É um grande costume que a gente tem de pensar a aula dessa forma. Em casa, o aluno só faz tarefa de casa. Porque a gente pensa que o aluno não estuda em casa, o aluno não usa a internet para aprender alguma coisa, para pesquisar alguma coisa. A gente pensa o seguinte: eu tenho que mastigar o máximo de coisa que eu posso na sala de aula e passar a tarefa para eles treinar em casa. Mas no final das contas, funciona muito melhor se você passa o conteúdo para ele estudar em casa, se apropriar em casa, ter uma noção em casa, e quando você chega na escola, você usar aquele tempo ali para praticar, para aplicar aquele conteúdo. E uma ótima forma de aplicar aquele conteúdo, uma ótima forma de aplicar esse conteúdo é fazendo exercícios, trabalhando problemas, situações problemas, etc., com várias metodologias possíveis ali dentro da sala de aula. Então, use o conteúdo em videoaula. Use as videoaulas para transmitir o conteúdo, para fazer um resumo. Tá? Isso é muito importante. Deixa o tempo da sala de aula para você interagir com o aluno, tá? Deixa o tempo da sala de aula para você interagir com o aluno. Por que isso é importante? E eu coloquei como primeiro ponto. Os alunos estudaram boa parte do ano passado em casa. Você teve que passar atividades para ele fazer em casa e tal. Então, claro que em graus diferentes, mas você trabalhou certo grau de autonomia no aluno. Então, o aluno por si só já passou um bom tempo trabalhando o conceito de ele ter que estudar sozinho, dele ter que pesquisar alguma coisa sozinho, dele ter que buscar alguns conteúdos sozinho, dele ter que assistir algumas aulas. Então, o número de busca por videoaulas de assuntos específicos, de conteúdos específicos no YouTube cresceu muito. Então, o aluno, ele estuda assim pela internet. E aí você precisa orientar esse conteúdo, direcionar o conteúdo que você precisa que ele estude, para que ele estude em casa. Então, que seja a sua videoaula, ou que seja a videoaula de outro professor que você gostou, que você pesquisou aí, continue colocando no seu plano de aula, no seu planejamento, links de videoaulas como ações para o aluno fazer em casa. Então você manda para o aluno fazer e o aluno vai fazer essa videoaula em casa. É muito importante. Primeira parte da estratégia, tem a mentalidade, tá? A mentalidade que você não pode considerar que as coisas vão ficar iguais. Segunda coisa, continue usando videoaulas. Pega a videoaula e manda o conteúdo. Passar conteúdo para o aluno, o resumo, mande na forma de videoaulas, tá? É muito mais atrativo para o aluno. Claro que não é a única forma de você mandar, você pode mandar uma leitura, um mapa mental, um resumo qualquer, mas você vai mandar para o aluno. O importante é mandar para o aluno. Mandou para o aluno fazer em casa, ele vai fazer essa parte em casa, e aí sobra mais tempo para você usar em sala de aula para interagir com o aluno, para trabalhar colaborativismo. Então, trabalha a autonomia online e em sala também, e trabalha o colaborativismo em sala também, né? Com essas ações que você vai fazendo aí. Beleza? Primeiro ponto, tá claro para vocês? Deixa eu ver os comentários aqui pra gente ir pro segundo ponto. Tudo diferente, beleza? Sou a Jorcelina, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Oi, Isso aí, só nas músicas, isso é bom. Talvez a maior problemática ao adotarmos o ensino híbrido será a conexão com a rede de internet. Sim, tem que ver o contexto da sua região. Tem região que não vai ter conexão, né? Então por isso estou falando que tem que analisar, né? Beleza, concordo, estou utilizando videoaulas durante a pandemia, fica mais didático. Isso aí, professor. Se não temos acesso garantido pela secretaria, como pensar em ensino híbrido? Exato. Aí, o que acontece? Vai ter que dar aula, certo? A sua escola vai definir. Vai ter aula presencial ou vai ser aula online? Isso eles vão ter que definir. Definiu que é aula presencial, dentro da logística, da estratégia deles, você vai adotar essas estratégias. Primeira coisa, entender que está tudo diferente. Independente se o aluno está cara a cara com você, está diferente. E segundo, continue utilizando videoaulas.
continue utilizando a internet, tá bom? Isso é importante. Use videoaulas, use, isso é muito importante. Você ganha um tempo absurdo na sala de aula, acredite. Na escola que trabalho, estamos no ensino híbrido, passamos por uma formação. A escola aderiu a uma plataforma digital durante o horário de aula, postamos o link para os alunos que estão em casa, legal. Então vai ter um acompanhamento aí, né? Mas você não necessariamente precisa interagir com o aluno, né? Professor, o senhor considera viável um facilitador, a criação de um banco de dados dos conteúdos aplicados ou não? Eu não entendi exatamente o que você perguntou, deixa eu ver. Criação de um banco de dados dos conteúdos aplicados? Como assim, professor Donizete? Explica para mim direitinho o que você quis dizer, que a gente vai pensar junto aqui, tá? Vai pensar junto. Na minha experiência, a aula ao vivo sempre será melhor por podermos tirar as dúvidas. E é exatamente por isso que eu estou falando, professora Maria. Transmita o conteúdo por outros meios. Na sala de aula também? Claro. Se você sente que tem a necessidade de trabalhar o conteúdo ali, trabalhe. Mas mande conteúdo em videoaula, porque o aluno já está meio que acostumado. Então você não pode tirar esse costume dele, tá? Então aproveite isso. Mande o conteúdo em videoaula. E ele, na videoaula, ele pode pausar, pode voltar, entendeu? Então, mande em videoaula. Crie essa estratégia, tá? Utilize esse primeiro passo aí. Beleza, deixa eu ver aqui. Já utilizo videoaulas, muito bom, professor Ricardo. Tipo um AVA, professor Donizete. Deixa eu ver aqui se eu entendi. O AVA, na verdade, é um ambiente virtual de aprendizagem. Ali você vai colocar as coisas para o aluno ficar mais fácil de acessar. Claro que um AVA facilita muito o ensino à distância. Muito, tá? Muito. Porque está concentrado todo num lugar só, fica mais fácil você se comunicar com o aluno. Então, com certeza, faz diferença, tá? Você mandar materiais, né? Videoaulas, PDF, artigos, sei lá, fica mais fácil, tá? Então, o AVA ajuda muito. Talvez você usar um Google Classroom facilita muito, tá? Facilita muito sim, com certeza. Sou do interior de Pernambuco, foi necessário trabalhar com videoaula, com material impresso para os alunos que não tinham acesso à internet. Também, professor, é isso aí, aqui também aconteceu isso aí. Com vídeos, PDF, atividades, livros, tratar o conteúdo com mais de um formato e salvar isso para usar em outras turmas, para ter uma base de dados e reutilizar. Excelente, professor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que eu sou fã de videoaula? Você grava videoaula hoje, mas você pode utilizar em outro contexto, você pode utilizar a videoaula. Então isso vai formando um portfólio seu. Você pode utilizar. Claro que de tempos em tempos é importante você atualizar isso, mas você precisa automatizar o máximo dos processos. Então você tem que criar, sim, um banco de dados seu, com certeza. O professor Jefferson falava abreviação para ambiente virtual de aprendizagem. É o ambiente onde você vai concentrar tudo aquilo que você quer passar para o aluno. Existe um tipo de AVA, alguns tipos, né? Antigamente o pessoal usava muito o tipo chamado de Moodle. Só que é meio difícil de você mexer se você não tem muito domínio da computação, então não é tão legal. Hoje existe o Google Classroom, que é uma ferramenta gratuita pelo Google, né, oferecida pelo Google, que dá para você cadastrar os seus alunos ali dentro, e aí você vai, pelos e-mails, tá? Você vai enviando os conteúdos tudo por ali, dá para você organizar, então sim, dá para você fazer muita coisa pelo Google Classroom. E existem outras ferramentas de AVA, né, pagos, que você pode customizar para a sua escola, e aí vai de acordo com o seu contexto. Qual a melhor ferramenta ao produzir os vídeos? Depende do tipo de vídeo, tá, professora? Se você vai produzir gravar uma videoaula, gravando na tela, alguma coisa assim, é importante você ter um setup mínimo, né? Um webcam, um computador, e aí você coloca um software no seu computador chamado de OBS. Funciona muito bem, você monta a sua estrutura ali, e aí fica muito fácil, muito prático de você gravar, dá até para gravar sem precisar editar, então é muito rápido. Uma outra forma de você fazer isso é em live, igual eu tô fazendo aqui, ó. Essa live que eu tô fazendo para vocês é uma live simultânea, tá acontecendo ao mesmo tempo, no Facebook e no YouTube. E no Instagram eu tô compartilhando no meu computador aqui, no meu celular aqui. Então, eu consigo compartilhar no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo com essa ferramenta que chama StreamYard. É uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita, tá bom? Você pode usar o OBS Studio. Também é gratuito, você baixa no seu computador, coloquei no chat aí, tá bom? OBS Studio você baixa no seu computador e você consegue otimizar. Quando você aprende a usar o OBS, ele é muito bom, muito prático, dá para você montar, eu uso muito nos meus setups de aula, dá para você inclusive usar no Zoom, por exemplo, você compartilhar suas aulas no Zoom, se você faz videoconferência usando o OBS, muito bacana. Agora, se você quer uma coisa bem simples para fazer live, o StreamYard já basta, então tem versão aí justamente de gratuita, você não precisa nem gastar, tá bom? Essa versão que eu consigo compartilhar, eu pago. Para compartilhar simultaneamente, eu tenho que pagar.
Aí eu consigo colocar esses detalhezinhos, né, esses branding dos lados aí, eu consigo, mas na versão gratuita não tem como, mas serve. Qual a sua opinião sobre o Google Sala de Aula? Exatamente, o Google Sala de Aula é o Google Classroom, tá? É um AVA, muito bom, é gratuito, dá para você usar pelo Google, então, assim, é bacana, eu acho show demais. Eu sou fã das ferramentas do Google. O professor Darila, vídeo aula é muito didático, o OBS Studio Shortcut, o professor Donizete usa o OBS Studio para gravar a tela do computador, e o Shortcut é uma ferramenta de edição, para ele editar alguma coisa que ele não gostou. Eu já criei um setup, um jeito de trabalho aqui, para você gravar a aula já gravando, entendeu? Porque aí você não precisa editar depois. Então, quando você já tem uma certa experiência, dá para você fazer isso, fica muito legal. Professor Jefferson, eu tentei usar o OBS no laptop, que é um Mac, mas o áudio não saiu. Pode ser uma incompatibilidade na sua placa de áudio, alguma coisa assim, professor, de pronto, assim, eu não sei te dizer o que pode acontecer. Até porque eu não domino muito o sistema do Mac. Mas o OBS é meio chatinho para essas compatibilidades mesmo, tá? Mas lá na plataforma, lá no site onde você baixa o OBS, tem uma parte de fórum. Lá no fórum, sempre tem alguém falando como corrigir algum desses erros aí, tá? Dá uma lida lá, com certeza vai ser mais fácil para você, mais rápido para você resolver isso. Para alunos do Fundamental 1, quantos minutos você acha que é recomendável ter uma videoaula? Professora Patrícia, eu penso no seguinte, não existe vídeo longo, existe vídeo chato. Não existe vídeo longo, existe vídeo chato. Para e pensa comigo, vocês já estão aqui comigo já faz meia hora. Faz meia hora que a gente está batendo papo, conversando, e você não está achando longo. Não é porque você é mais velha, é porque não está chato, está sendo um conteúdo de seu interesse, entendeu? Então não tem vídeo longo, tem vídeo chato. Mas, mesmo sabendo disso, e sabendo, às vezes, do pouco interesse do aluno e tudo mais, o interessante é você fazer uma videoaula aí de até uns 15 minutos. Para mim, costuma funcionar bem. Até uns 15 minutos costuma funcionar bem. Vídeo curto demais. Se você conseguir fazer um vídeo curto que entregue aquilo que você precisa, melhor ainda. Mas não fique preocupado com o tempo. Fique preocupado que o vídeo tem que ser bacana e tem que entregar aquilo que o aluno está precisando, tá bom? E é por isso que você tem que, antes, trabalhar toda aquela mentalidade que a gente falou ontem, nas outras lives, para você aplicar isso de fato para funcionar, tá bom? Usa o Linux, beleza, o Linux. Se eu não me engano, o Linux tem um aplicativo lá também para fazer isso, cara. Eu não sei se o OBS tem a versão Linux, tem também. O OBS tem a versão Linux, dá para usar. E acho incrível, a professora Patrícia acha o OBS incrível, também acho, gosto muito. Não utilizo o OBS, utilizo o Zoom e consigo gravar minhas aulas e posterior jogar no YouTube. Beleza, porque no caso do Zoom, professor, o Zoom já é uma ferramenta de videoconferência. Você faz a videoaula e aí ele pode gravar aquilo, né? Você tem a opção de gravar aquilo, depois você pega aquilo lá sem edição e pode subir no YouTube. Funciona muito bem. No caso do OBS, você já faz simultaneamente, você já faz a gravação no seu computador para uma possível edição, você também pode transmitir ao vivo para o YouTube, para o Facebook, onde você quiser, tá bom? Google Meet, beleza, vamos lá. E gravamos ao mesmo tempo usando o Meet. Legal, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá, deixa eu seguir aqui agora na nossa estratégia. Então, primeira estratégia, continue utilizando as videoaulas. Só esse tema de gravar videoaula, de produzir videoaula, você viu o tanto de tempo que a gente já gastou falando sobre isso. Dá pra gente fazer uma sequência de lives, assim, de muito tempo, falando exatamente como é que eu uso esse negócio, como é que eu faço esse negócio. Então, dá muito certo. Beleza? Então, primeira coisa, continua fazendo videoaula, tá bom? Segunda coisa, segundo ponto importante dentro dessa estratégia, anota aí. Faça avaliações diagnósticas. Ah, Éder, mas por que fazer avaliações diagnósticas? Eu já escutei algumas pessoas me dizendo o seguinte: olha só, esse ano agora, em algumas reuniões pedagógicas eu escutei isso, em mais de uma, em escolas diferentes. Escutei o seguinte: gente, presta atenção, vocês têm que pensar como é que vocês vão dar as aulas, porque esse ano, o aluno do 9º ano não é o aluno vindo do 8º, é o aluno vindo do 7º. Ou seja, tem muito professor considerando que o que rolou no ano 2020 não teve serventia nenhum para o aluno, que ele não aprendeu praticamente nada, e que, na verdade, ele pulou do 7º ano para o 9º, ele pulou do 5º ano para o 7º, ele pulou do 1º ano do ensino médio para o 3º ano do ensino médio, que o ano passado não serviu de nada, não aprendeu nada. Então, eu já escutei isso. E pode ser verdade, mas eu gosto de uma frase muito interessante atribuída a um estatístico chamado William Edwards Deming. Esse estatístico, ele trabalhou muito na parte de melhoria de processos produtivos na época da Segunda Guerra Mundial, então ele escreveu um livro sobre isso e tal, então é bem interessante a visão dele. E tem uma frase que eu acho interessante, que é atribuída a ele, mas não foi só ele que falou, mas ele fala o seguinte, ó: eu acredito em Deus, todos os outros devem apresentar dados. Ou seja, o único legitimado para falar algo que com certeza é verdade é Deus. O resto, todas as outras pessoas
tem que apresentar dados para comprovar aquilo que está falando. E o que isso tem a ver com isso aqui? Faça avaliações diagnósticas. Tem a ver o seguinte, você pode até acreditar que o seu aluno não aprendeu muita coisa no ano passado, mas você precisa de dados para confirmar isso. Você precisa de dados para te nortear nas suas ações, para saber o que de fato ele aprendeu, o que de fato ele não aprendeu, quais são os buracos que ficaram nos fundamentos, né, que ele deveria ter aprendido no ano anterior. E isso tem que ser feito independente se ano passado as suas aulas foram presenciais. Independente se as suas aulas daqui para frente sempre foram presenciais. Todo ano ou todo período, crie avaliações diagnósticas de forma periódica para que você se subsidie de dados para saber se de fato o aluno está apropriando aquele conhecimento, se de fato ele está desenvolvendo as habilidades adequadas e necessárias, se ele está desenvolvendo as competências que você objetiva alcançar, tá? Então, crie dados para você se subsidiar e ter a certeza do objetivo, do rumo que você está trilhando. Então, é importante. E como é que você faz isso? Você faz avaliações diagnósticas. As avaliações diagnósticas funcionam assim, ó. Vou dar um passo a passo como é que você faz uma avaliação diagnóstica nesse contexto aqui. Vamos considerar um contexto em que o aluno, dia vai estar na sala presencial, dia vai estar assistindo aula online, ou vai estar assistindo só aula online, que seja, ou só aula presencial, tudo vai funcionar. Como é que você faz? Primeiro que você vai fazer é o seguinte, você vai oferecer resumos daquilo que você quer diagnosticar se ele sabe ou não. Então, vamos lá. Quer dizer, digamos que eu vou dar uma aula de matemática, tá? Que para mim cabe muito uma avaliação diagnóstica, mas qualquer disciplina vale. Então, eu vou dar uma aula de matemática para o pessoal que está entrando agora no sétimo ano, tá? No sétimo ano. E aí a gente trabalha muito conceitos de fração no sexto ano, né? A gente ainda trabalha muitos conceitos de fração e ao longo dos anos vai trabalhar, por causa das mudanças da NCC, você vai trabalhar isso, mas eu sei que no quinto ano também é trabalhado fração. Então, se o meu aluno está saindo do quinto ano, pela lógica que o pessoal está falando, e pulando para o sétimo, porque é como se considerasse que nada que fez no sexto ano valeu, eu quero testar se de fato isso acontece. Porque existe uma gradação de conteúdo, né? No quinto ano você trabalha frações, mas até um certo nível. No sexto ano você já tem um aprofundamento maior nos conceitos de fração. Então dá para você saber se aquilo que o aluno sabe veio do quinto ou veio do sexto. Então você precisa bolar uma avaliação diagnóstica para que ele, agora no sétimo ano, para você saber se ele aprendeu mesmo no quinto ou no sexto ano. Tá bom? Então, vamos lá. Antes de você fazer isso, antes de você diagnosticar se ele sabe ou se ele não sabe, você precisa colocar ele na mesma página que você. Então, um grande erro que eu vejo professores ao tentarem diagnosticar, né, fazer uma avaliação diagnóstica, é achar que o aluno vai lembrar de tudo. Você lembra de tudo do ano passado que você fez? Então você precisa colocar na mesma página, você precisa abrir a portinha lá do subconsciente dele para ele entender que é aquilo que você está procurando, tá? É aquilo que você quer saber se ele sabe, beleza? Então, se você fala assim, eu quero saber se você sabe o que é fração equivalente, talvez ele sabe o conceito, ele não se lembra do nome, mas ele sabe do conceito, beleza? Então, como é que você faz isso? Primeira coisa, na hora de fazer uma avaliação diagnóstica, você vai enviar para ele um resumo. Esse resumo pode ser por videoaulas, eu acabei de falar, então você faz uma aula curtinha, que seja, o tamanho que você achar necessário, faz uma aulinha resumindo aquele conceito, aquela habilidade específica sobre fração, por exemplo. Faz aquela videoaula curtinha e manda para ele. Não, eu não quero fazer videoaula, eu quero fazer um mapa mental. Você pode fazer um mapa mental, um esquema coloridinho, escrito, que seja. Você pode mandar um mapa mental com um resuminho para ele, falar assim, ó, isso aqui, ó, eu quero fazer uma avaliação com você sobre isso aqui que a gente estudou ano passado. Você lembra? Dá uma olhada ali para você lembrar. E manda para ele. Dá uma olhada nesse vídeo para você lembrar o conteúdo. Dá uma olhada nesse contexto, nesse esquema, nesse resumo. Entendeu? Nessa lista, nesse checkbox, nesse checklist que eu fiz aqui. Manda para ele. Uma forma esquemática, tá? Tem que ser esquemático. Tem que ser passo a passo. Tem que ser algo que ele olha para ativar a memória dele. Então, uma videoaula é muito bom. Uma videoaula com itens bem específicos, tá? Mostrando para ele. Primeiro passo, você manda isso para ele, esses esquemas. E aí o segundo passo é você avaliar. Só que não é avaliar com uma prova, pessoal. Uma avaliação diagnóstica para ela ser bem sucedida, ela precisa ser uma avaliação do tipo contínua. Então você não faz uma avaliação diagnóstica em uma aula. Não funciona. Você vai se frustrar. Porque você, na verdade, está avaliando a performance do aluno naquele momento. Isso não vai avaliar o que ele de fato absorveu do conteúdo. Então você vai ter que fazer uma avaliação
contínua. Então, no primeiro mês, é a minha sugestão, nesse primeiro mês de janeiro, fevereiro, né, que as aulas vão começar, no mês de fevereiro aí, ó, você faça uma avaliação diagnóstica dessa forma. Tá, cada aula, cada semana que você for ter aula com um aluno, você manda para as aulas em casa, que ele for fazer, né, a aula online, você vai mandar uma videoaula, um esquema, um checkbox, um mapa mental, para que ele se atualize do conteúdo, relembre alguma coisa, certo? Sempre direcionando. E aí você vai fazer o quê? Na aula presencial, na aula que você tiver na sua aula, na sua sala de aula, você vai avaliar ele de forma contínua. E que jeito que você vai avaliar esse aluno de forma contínua? Você vai avaliar utilizando ferramentas que vão te possibilitar a coleta rápida desses dados. Então você não pode fazer uma avaliação escrita. Escuta o que eu estou te falando. Se você quer fazer uma avaliação diagnóstica, não aplique prova escrita. Questionário escrito. Não, cara, não faz isso. Você precisa aplicar para aquele aluno essa avaliação diagnóstica utilizando ferramentas que você vai coletar esse dado muito rápido. E eu já citei algumas dessas ferramentas ao longo dessas semanas, e eu cito as mesmas por quê? Porque tem tutorial aqui no canal, tanto na página do Facebook como no canal do YouTube, que é o quê? O Plickers, que é muito útil, principalmente nessas aulas presenciais agora. Se você vai continuar online, usa o Kahoot. São ferramentas que você vai conseguir, e tem várias outras, tá? Eu tô citando essas porque tem tutorial pronto para você aprender aí. Tem várias ferramentas que você vai poder coletar a resposta desse aluno de forma muito rápida, porque o próprio sistema vai corrigir para você. Você pode utilizar, se é só online, você pode utilizar até o Google Forms para fazer isso. Você vai coletar essas informações de forma muito rápida. Você vai saber aquilo que o aluno não sabe, tem noção, não tem. Só que você não vai fazer uma avaliação. Você vai fazer várias avaliações nesse sentido. Várias partes, é como se fosse uma avaliação em várias partes, entendeu? Então você vai fazer uma avaliação presencial, que é o ideal para ser diagnóstica, é mais importante, é mais eficaz, você vai usar um Plickers da vida. Então você passou o conteúdo para ele revisar em casa, ele chegou na sala de aula, você vai aplicar esse conteúdo coletando rapidamente esses dados. Então, o ideal é você utilizar metodologias ativas para isso, tá? Então, a gente já comentou um pouco sobre isso nas nossas aulas aí, tá? Então você vai utilizar metodologias ativas para deixar a aula dinâmica, para você avaliar sem ter cara de avaliação. Você vai avaliar o aluno sem ter o peso de que ele está sendo avaliado. Ele vai achar que é uma atividade da aula, é um trabalho mesmo para relembrar aquele conteúdo. Então, por que é importante fazer assim? Porque se o aluno está sabendo daquilo lá, ele vai trabalhar, vai relembrar, vai melhorar. Você vai corrigir trabalhar melhor essa base. Se o aluno tem alguma deficiência naquela base, se ele não conseguiu aprender mesmo do ano passado, você já está utilizando a aula, está utilizando a avaliação diagnóstica para já trabalhar, para lapidar, para corrigir, para consertar essa base que está deficiente. Beleza? E depois vem a última parte, a penúltima parte, que é você analisar esses dados. Então, para fazer uma avaliação diagnóstica, não basta você levantar dados. Você precisa analisar esses dados. E eu já comentei em outros vídeos, mas eu já fiz avaliação diagnóstica escrita e no final das contas não serviu para nada. Joguei aquele tanto de dados fora. Porque eu não tinha tempo. Eu estava cansado e eu não conseguia pegar aquilo lá, olhar prova por prova e fazer uma análise de dados. Tantos por cento dos alunos acertou essa questão aqui. Por que eles erraram? Por que os outros % errou? Por causa disso. Então eu vou trabalhar essa abordagem, esse conceito que está prejudicado, eu vou trabalhar com eles na próxima aula. Se você não tem dados, você não vai conseguir fazer isso. E você pode ter o dado, mas se você não analisar, também não vai adiantar de nada. Então é por isso que você utilizar ferramentas como o Plickers é importante. Porque o Plickers você consegue fazer uma aula dinâmica, coleta esses, né, então você vai estar trabalhando esses conceitos com o aluno, avaliando ele de forma diagnóstica, você vai coletar esses dados na própria plataforma do Plickers, então você vai ter os dados para poder analisar, para você trabalhar com aqueles dados e ir para o último passo aqui, que é justamente planejar ações estratégicas para corrigir, para consertar aquela base, né, aquele conteúdo que talvez não foi bem trabalhado. Isso é uma avaliação diagnóstica. Então é um passo que eu vou fazer com certeza, tá bom? Eu vou fazer com certeza. Então primeiro eu vou manter minha mentalidade, que as coisas estão diferentes, não vai continuar como era não. Segundo, eu vou utilizar videoaulas para justamente me dar tempo de qualidade com um aluno presencialmente, já que vai ter aula presencial, então eu vou continuar dando conteúdo online para ter
tempo de qualidade presencial com o meu aluno para avaliar, inicialmente, para avaliar de forma diagnóstica esse aluno. Então, eu vou avaliar ele para poder ser útil esses dados, eu vou avaliar utilizando ferramentas que vão me propiciar um dinamismo legal na sala de aula e, ao mesmo tempo, uma coleta rápida desses dados para eu poder analisar e, por fim, aplicar uma ação estratégica para resgatar esse conteúdo, resgatar esse aluno, corrigir alguma deficiência. Aí sim, você vai estar fazendo um ensino que, de fato, vai fazer diferença nesse processo. Eu vou fazer nesse modelo, nesse ponto aqui. Deixa eu ver o chat, né, a participação de vocês, para eu continuar na sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Só não sei explorar muito o PowerPoint, gostaria de conseguir resultados melhores. Professor Donizete, eu gosto do PowerPoint, é uma ferramenta muito bacana, só que dá muito trabalho você fazer. Eu prefiro organizar as minhas aulas utilizando mapa mental, na ferramenta chamada MindMaster. Tem tutorial no canal aqui também. Então, por quê? Porque é mais rápido. É mais rápido eu preparar uma aula no MindMaster, ele vai ter uma qualidade tão boa quanto slides, só que eu consigo montar isso muito rápido, sem muito trabalho, tá? E com uma forma que vai ficar bem dinâmica, bem bacana aí, tá bom? Camamu, por exemplo, durante a pandemia criamos o Plano Solidário online com todas as disciplinas pedagogicamente. Legal, professor Jackson, muito bom. Tenho pedido foto das respostas no caderninho quando respondem os testes errados. Professora, pode funcionar, mas concorda que isso vai te dar um trabalho muito grande? Porque dependendo da quantidade de turmas que você tem, quantidade de alunos, você não vai conseguir automatizar o processo de correção e de análise, levantamento e análise desses dados. Então é importante você utilizar ferramentas aí. Beleza, terceiro ponto que eu quero que você inclua na sua estratégia. Então deixa eu revisar aqui. Primeiro, não pense que tudo será como antes, continue usando videoaulas, faça avaliações diagnósticas utilizando essa estrutura que eu falei para vocês, né? Faz um reforço com um resumo, depois avalie continuamente, coleta rapidamente esses dados e analise esses dados e depois trace planos estratégicos de ação para poder corrigir alguma dificuldade do aluno aí. E o terceiro ponto que a gente tem que comentar aqui é o seguinte: desde o começo, tem uma postura diferenciada, tem uma postura de professor inovador, desde o começo. Se você chegar, e volta naquele primeiro ponto que eu falei, se você chegar nessa aula agora presencial com a mesma postura que você tinha antes, não vai funcionar. Se você chegar com a mesma postura de antes, não vai funcionar. Aí significa que você não entendeu o primeiro ponto lá, o ponto zero que eu coloquei lá em cima. As coisas não estão como antes. Então você não pode chegar como o professor de antes. Você tem que chegar com uma postura diferente. O aluno tem que olhar para você e nem te reconhecer. Ele tem que olhar e falar assim: quem que é esse professor aqui? O que aconteceu? Ele não dava aula assim, ele não falava assim, ele não usava esse tipo de ferramenta, ele não utilizava esse tipo de abordagem. É isso. Então você já tem que chegar chegando. Se você desde o começo já tiver essa postura diferenciada, a chance do seu aluno se engajar nesse processo e fazer as coisas diferentes que você vai propor é maior. Agora, se você chegar morno, sinto muito, mas você vai ter dificuldade. Pode até conseguir, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Então chega chegando. Para e pensa. Hoje é o 9º episódio. Ó. Hoje é o 9º episódio do Prof. In. A gente fez 9 lives. A gente vai ter a 10ª live no domingo. E na segunda-feira já engata o primeiro vídeo da Semana do Professor Inovador. Depois a gente vai ter uma sequência de vídeos aí entre os dias 25 e 29. Assim, é muito conteúdo que você pode apropriar-se dele e aplicar tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu dei um monte de dica. Já falei para vocês que no canal que já tem um monte de tutorial mostrando passo a passo como é que você utiliza algumas ferramentas que eu já indiquei para você aqui. Então você tá com muita coisa na mão já. Claro que tem como você ter muito mais, com certeza, mas para começar, já chegar chegando nesse ano, você já tem muita coisa. Que eu já entreguei para você aqui mastigadinho. Você já tem. Então, não dê desculpa, chega de desculpa, tá? Você vai chegar chegando com uma postura de professor diferenciado, diferente do que você era antes. Não é diferente do outro professor, é diferente de você. Chega com uma postura de professor inovador. E eu tô aqui para te ajudar. Então, maratona, assista os nossos vídeos aí, veja, reveja. Eu tô editando essas lives aqui, postando aos poucos. Não consigo postar tudo de uma vez, mas eu tô tentando postar 2 por semana. Vai fazendo. As lives da semana passada eu acho que eu já postei tudo aqui, já tá no nosso canal. Então vai lá, assiste. Assiste, tá bom? Assiste, é muito importante. E nesse meio, para ser um professor diferenciado, abuse das tecnologias e das metodologias ativas. Coisas que a gente trabalhou muito ao longo desses últimos dias e trabalha muito aqui no nosso canal. Então não esquece, se inscreve no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, vem participar com a gente. Venha, siga todas as nossas redes sociais, porque você vai estar sempre sabendo de conteúdo novo. E acesse os vídeos
do nosso canal do YouTube, que é uma forma prática de você achar. Vai lá, assista todos os vídeos, tá lá, tem muita coisa mastigadinha lá. Beleza? Quarto item da nossa estratégia aqui. Quarto item importante, continue avaliando de formas alternativas. Como assim de formas alternativas, Éder? Eu acabei de falar para você. Não venha achando que vai ser igual. Então não pense em avaliar igual era, só com papel. Você vai passar para o aluno responder a prova, você pegar aquela pilha de prova e corrigir. Não pense em fazer assim. Aproveita que já ocorreu uma mudança e aproveita o embalo. E continua mudando, continua inovando, continua evoluindo. Então, pode ter prova escrita? Claro, é importante o aluno escrever e tudo mais, claro, mas não faça só esse tipo de prova. Não faça só esse tipo de prova. Tá bom? Alterne, utilize ferramentas, provas online, provas presenciais usando ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas. Existem várias, tá bom? Tem como você avaliar usando clickers presencialmente. Tem como usar o Kahoot à distância. Tem como usar Playposit, que é outra ferramenta, pela própria videoaula você consegue avaliar. Tem como você utilizar uma avaliação de papel? Tem. Tem como você usar o Google Forms? Tem. Então, sim, ferramenta é o que não falta. Tem muitas. Se tem só algumas, tem várias ferramentas. Lá no programa Aula Show a gente fala um pouco mais sobre outras ferramentas, mas sim, tem N ferramentas, infinitas quase, né, na internet. Só precisa ter organização, direcionamento para achar as melhores e aplicar, beleza? E por fim, última dica nesse momento aqui, registre e compartilhe os seus resultados. Por que eu tô falando isso? Registrar e compartilhar os seus resultados. Porque muitas vezes você vai inovar e não vai compartilhar. Compartilhar é importante. Mas peraí, professor, compartilhar com quem? Compartilha comigo, compartilha com seus colegas, compartilha nas nossas lives, nos nossos vídeos, o que deu certo, o que deu errado, compartilha. Entendeu? Isso vai ser bom para você, no seu mindset, na sua mentalidade, vai ajudar você a apropriar de que você está mudando, tá? Você está mudado no processo, então isso é importante. Compartilha aquilo que você está fazendo, vai ser bom. Segundo, vai ser bom porque esse network, essa troca de experiência, faz com que o outro cresça, o outro veja os seus erros e não cometa os mesmos erros, ou veja os seus acertos e replique, tá bom? E da mesma forma, você também veja os erros e os acertos do outro e aplique para você. Registre e compartilhe os seus resultados, isso é muito importante para ter um crescimento aí. Deixa eu ver os últimos comentários aqui. Com esse tipo de avaliação, acredito que até o retorno será mais satisfatório. Sim, a avaliação diagnóstica é muito importante. Você vai ter noção do que você precisa trabalhar de fato, do que você precisa priorizar no conteúdo. Não venha com a mentalidade de que você precisa fechar toda a matriz de conteúdo daquele ano e tal, desse ano. Cara, não se apegue nisso. Trabalhe bem a base, trabalhe bem aquilo que é importante e aos poucos você vai ganhando velocidade no processo. Porque se você utiliza videoaulas, trabalha a autonomia do aluno, com certeza você consegue trabalhar muito mais rápido o conteúdo. Eu sei porque eu já fiz isso. Você consegue trabalhar muito mais rápido o conteúdo se você utiliza tecnologias, metodologias ativas, muito mais rápido, de forma muito mais, com maior qualidade, inclusive. Sobre as atividades diagnósticas, como poderíamos executar essas atividades para os alunos em casa, professora Patrícia? Mesmo procedimento. Você pode utilizar ferramentas tecnológicas para fazer a avaliação diagnóstica. A aula é só online. Você pode utilizar ferramentas para isso. Você pode usar o Kahoot, que é uma forma de gamificação, para poder avaliar ele online, inclusive. Você pode utilizar o próprio Google Forms, tomando cuidado para que a questão seja de uma forma que vai te ajudar a avaliar, tá bom? E conversar com o aluno de forma bem franca. Faça de um jeito que você vai tentar de fato fazer, tá bom? Uma outra forma de você fazer online, que eu acho que funciona muito melhor, é marcar videoconferências. Você trabalha utilizando o Zoom, por exemplo, o Google Meet, para que você faça essa avaliação, se é só online, você faça essa avaliação junto com o aluno. Só mandar para ele fazer não tem tanto o mesmo efeito. É por isso que a minha sugestão foi, manda o conteúdo online e utiliza o momento presencial para fazer esse tipo de atividade, de troca, de avaliação. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Qual programa eu uso para live? Eu coloquei no chat aí em cima, professor Reis. Chama-se StreamYard, que eu estou usando aqui agora. É uma ferramenta bem simples de fazer e tal, rola. Mas eu já usei muito e uso também ainda o OBS Studio. Coloquei no chat aí em cima. Professor Ronaldo, ótima abordagem. Muito obrigado, professor. É isso, tá? Eu estou falando o que eu pretendo utilizar, o que eu já tenho utilizado. Eu falo da minha vivência, tá? Não estou falando que eu sou o detentor de toda a razão, que eu só falo que a única coisa, a única possibilidade, não é isso. O que eu falo é o que eu faço, o que deu certo para mim. Então é importante que você teste, você aplique e você veja no campo de batalha se de fato funciona também para você. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você executar. E na hora da execução que você vai ver o que é o que não é, entendeu? Por isso que eu falo para compartilhar. Executa, testa e compartilha. Porque aí às vezes acontece alguma coisa com você, você enxerga uma outra abordagem que
Para mim talvez não seja útil, para o fulano não seja útil, mas talvez para mim seja. Talvez para o colega lá de outro estado vai ser. Então, repara que a gente tem colegas de tudo quanto é estado aqui conversando com a gente, participando com a gente dessas lives. No programa Alô Show, por exemplo, a gente tem professor de todo lugar. Quem já viu alguns vídeos de entrevista, né, de mentoria que eu fiz com eles aí no nosso canal também, percebe isso, beleza? É importante a criação de vídeo, pôster, Poodle, o que é isso aqui? Poodle? Padlet, que você quer dizer? Tá, colaborativo, beleza. Pedi aos meus alunos para criarem no Excel exercícios de PA e PG, juntando a informática e a matemática. Legal a abordagem, professor. Muito bom. É isso aí, para eles terem uma noção, né, utilizando uma ferramenta. Muito bacana. Foi uma ótima experiência. Infelizmente, temos poucos computadores, apenas 10 para uma turma de 25 a 30 alunos. Poderia ser melhor, com certeza, com certeza. Mas, um é maior que zero. Grava isso, tá? Melhor feito do que perfeito. Então, continue fazendo, continue fazendo. Com certeza você vai provocar mudança em alguém, em algum aluno, você está ajudando ele de fato. Realmente precisamos inovar, de inovação, né, professor Sandro? Com certeza, e conta com a gente para isso, tá? A gente está aqui justamente para ajudar vocês. Gosto muito do Kahoot e os alunos adoram, isso mesmo, professora Helena, adoram, gostam muito mesmo. Tem, como eu disse, repito, tem tutorial aqui no canal sobre isso. Sua vivência está abrindo brechas para o novo acontecer. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Sandro. O apoio de vocês é muito importante. Esse tipo de comentário mostra que a gente está no caminho certo. E o que eu mais acho bacana nisso aqui é que há um tempo atrás eu me sentia muito sozinho, sabe? E eu sei que você também se sente. Você que quer inovar, você que quer fazer uma aula diferente, eu sei que você se sente sozinho também. Eu me sentia sozinho aqui. Às vezes eu tentava inovar, era taxado meio de doido, né? De idealista, muita gente apontava e falava, não, esse professor aí é meio quer só aparecer, sei lá o que o pessoal falava, não sei. Só sei que tinha pouco apoio. Poucos professores às vezes queriam fazer junto, queriam aplicar. Então, quando a gente começou a utilizar a internet para divulgar isso, para divulgar as nossas ideias, trabalhar, a gente percebeu que existem muitos professores no Brasil todo que querem aprender, que querem evoluir, que tentam lá também, mas também se sentir isolados, e essa conexão, sabe, um ajudando o outro, um apoiando o outro, é o que torna a nossa jornada mais tranquila, deixa a gente mais feliz, sabe? Eu me sinto realizado de ver que eu estou ajudando professores como vocês a evoluir, a crescer junto comigo. E é isso que a gente quer fazer por muito e muito tempo. Então, quanto mais junto a gente estiver, melhor. Pode contar comigo aí, beleza? A professora Patrícia tá dando uma dica aí, ó. Bora maratonar os vídeos do canal. Bora! Isso aí, professora Patrícia. Toca a ficha. É isso mesmo que a gente precisa. Obrigado, professor. Espero poder compartilhar experiências novas em breve. Muito bom. Eu quero muito saber, viu, professora Patrícia? Muito, muito mesmo. No nosso programa Alô Show de formação de professores inovadores, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente tem esse compartilhamento. Pessoal, sempre que faz alguma coisa diferente, compartilha no próprio chat do curso, fala. Então, assim, é muito bacana essa vivência, essa troca de experiência, faz a gente ganhar tempo. Você indica algum aplicativo para aulas de biologia? Professor ou professora, não sei, tem um monte de aplicativo bacana, um monte, tá? Um monte de aplicativo bacana. Participa da Semana do Professor Inovador, que lá eu indico um show que eu uso nas minhas aulas de ciência, e eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste lá, Semana do Professor Inovador, participe de todas as aulas que você vai ter algumas dicas preciosas nesse sentido, beleza? Não só para biologia, para qualquer disciplina dá para usar. Parabéns pela iniciativa de compartilhar e trocar experiências, muito bom, professora Maria. Essa troca de experiência é muito importante. Com todo esse isolamento que notamos como somos fortes todos juntos, exatamente. A gente não precisa ser isolado, é isso que eu aprendi. A gente não precisa ser isolado, não precisa ser solitário. Então, um ajudando o outro aqui. Alguma sugestão, especialmente para aulas de artes? Também, Semana do Professor Inovador, professor Rodrigo Márcio. Professor Dalila, para fechar, a palavra é motivação. Muito obrigado, professora. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, 1 hora de live. Pessoal insano aqui. Pessoal desde o começo junto com a gente. Vamos somar junto. Muito obrigado, gratidão para todos vocês. Não esquece de curtir aí, se inscrever no canal, etc, né? Curtir a página, seguir nosso perfil no Instagram. Vamos lá, aproxima de mim. Eu quero ter contato com vocês. Porque aí, qualquer novidade, qualquer coisa, vocês vão mandando no meu Instagram, no meu perfil, página do Facebook, né, no YouTube. Manda bala. Forte abraço e eu quero ver o seu show.